Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Vamos também analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e nas últimas 24 horas tivemos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. Vamos começar aqui pela vitória por parte de Trump contra a União Europeia, portanto temos aqui uma derrota por parte da União Europeia nesta guerra de tarifas contra Donald Trump. O acordo assinado hoje pelos países da União Europeia com os Estados Unidos da América tem as seguintes condições. A tarifa que os Estados Unidos vão impor aos produtos da União Europeia vai subir para 15%, enquanto os pagarão uma tarifa de 0% aos países importados desde os Estados Unidos da América. Além disso, os países europeus comprometem-se a pagar cerca de 750 mil milhões de dólares em energia, estamos a falar em gás, e estão-se a propor a pagar 600 mil milhões de dólares para investir na economia dos Estados Unidos da América. Portanto, temos aqui uma autêntica derrota por parte da Europa contra esta guerra, contra os Estados Unidos nesta guerra de tarifas, e até o próprio presidente da França, o Emmanuel Macron, já se pronunciou acerca deste acordo e diz que a França está inteiramente triste com este novo acordo. Vamos agora passar aos próprios Estados Unidos da América, onde tivemos uma declaração de Donald Trump a referir que afinal, em vez dos 50 dias que ele tinha dado a Putin para negociar para pôr um fim ao conflito na Ucrânia, agora ele está a dar cerca de 10 a 12 dias, referindo que se encontra muito insatisfeito com o Vladimir Putin e que quer rapidamente chegar a um acordo de paz. Por outro lado, o Witkoff, que é o responsável pelas negociações para terminar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, responsável por parte dos Estados Unidos da América, diz uma coisa completamente diferente. Ele refere que, caso este conflito entre a Ucrânia e a Rússia termine em janeiro de 2029, ou seja, mesmo no fim do termo de 4 anos de presidência do Donald Trump, isto já vai ser um sucesso. Diz aqui success. Portanto, temos declarações bastante ambíguas, enquanto o presidente Donald Trump diz que dá apenas 10 dias à Rússia para chegar a um acordo, para dar passos grandes em direção a esse acordo de paz. O Witkoff, que é responsável para negociar o fim desta guerra, está a dar um prazo de mais 3 anos e meio. Vamos continuar e agora vamos discutir as atualizações que tivemos nas últimas 24 horas aqui no campo militar. Ainda ontem foi o dia da Marinha Russa, a festa foi realizada em São Petersburgo e teve a presença do presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Contudo, algumas celebrações tiveram de ser canceladas devido ao ataque de drones por parte da Ucrânia. As forças de defesa antiaérea russas referem que conseguiram identificar e abater 72 drones ucranianos nesta região. A distância desde São Petersburgo até ao território da Ucrânia é muito grande. Se nós calcularmos, por exemplo, daqui desde o centro de São Petersburgo até ao ponto mais próximo aqui na fronteira ucraniana, estamos a falar de cerca de 1100 km. E 1100 km, ou quase 1000 km, é uma distância bastante grande para os próprios drones. Portanto, muito provavelmente estes drones não foram lançados do território da Ucrânia e foram lançados numa região aqui no Mar Báltico, porque ainda por cima, sendo esta distância muito grande para o alcance dos drones comuns, encontram-se aqui várias defesas antiaéreas da Rússia que poderiam ter identificado e interceptado estes drones. Contudo, isto não aconteceu, portanto, muito provavelmente aqui os drones da Ucrânia foram lançados aqui numa operação especial pelos próprios ucranianos a partir aqui do Mar Báltico. E além disso, esta noite e durante as últimas 24 horas, a Rússia atacou de forma pesada o território da Ucrânia com mísseis e drones, e até mísseis hipersónicos foram utilizados. De acordo com as forças de defesa antiaérea ucranianas, os russos lançaram 331 drones e mísseis. E os ucranianos referem que eles conseguiram abater 2 de 4 mísseis de cruzeiro X
101 e conseguiram abater 309 de 324 drones Shahed, que são os drones Geran que são produzidos na própria Rússia. Além disso, os ucranianos referem que a Rússia lançou 3 mísseis hipersónicos do tipo Kinjal e não conseguiu abater nenhum. E qual foi o alvo principal destes mísseis hipersónicos? O alvo principal foi aqui um aeródromo, uma base militar, uma base aérea pertencente às forças ucranianas na cidade de Starokonstantinov. Temos aqui uma base militar e 3 mísseis hipersónicos do tipo Kinjal atingiram esta base, já que a Ucrânia referiu que não conseguiu abater nenhum. E temos até um vídeo publicado pelos próprios cidadãos aqui da Ucrânia que conseguiram filmar este ataque e conseguiram aqui registrar um momento em que um dos mísseis atingiu ali a base aérea e ainda outros mísseis de cruzeiro com cabeças com munições do tipo cluster também atingiram este aeródromo. Portanto, algo importante foi destruído nesta base aérea para serem lançados 3 mísseis hipersónicos. Algo importante encontrava-se nesta base aérea, mas para já ainda não temos dados sobre o que foi abatido ou sobre o que foi destruído. Vamos esperar as imagens de satélite, caso elas não sejam censuradas, como nós temos visto nas últimas semanas, quando alguma coisa importante é destruída numa base aérea ou numa base militar por parte da Ucrânia, os Estados Unidos, que são os proprietários dessas empresas que têm sede nos próprios Estados Unidos, digamos, proíbem essas empresas de revelar as imagens da destruição. Também tivemos ataques com drones nesta região aqui, com relatos por parte dos cidadãos da Ucrânia. Tivemos mais vídeos também registados na cidade de Kropyvnytsky. Temos aqui os resultados, um incêndio registado. Também tivemos ataques aqui em Zaporizhia e em Odessa. Temos aqui um incêndio registado num depósito de munições. Portanto, mais munições fornecidas pelos países europeus e pelos países da OTAN foram destruídos neste ataque. Vamos agora passar às atualizações no terreno. E vamos começar aqui pelo norte, pela região aqui de Sumy. E nas últimas 24 horas não tivemos nada de especial, nada de avanços, tanto por parte das forças ucranianas como por parte das forças russas. Tivemos aqui apenas uma confirmação de que a Rússia ainda abriu aqui uma nova frente e conseguiu conquistar algum território dos ucranianos. Tivemos como prova um vídeo publicado pelas próprias forças ucranianas que mostram como eles estavam a atacar as forças russas nesta direção. Portanto, este vídeo foi geolocalizado no mapa, foi geolocalizado exatamente neste ponto, portanto não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram infiltrar-se aqui no território ucraniano e ocupar algumas posições. Vamos avançar. Na direção de Kharkiv não tivemos nada de novo, não tivemos nenhum avanço no mapa. Na direção de Kupiansk também não tivemos nada de especial, mas as fontes aqui no terreno referem que a Rússia continua aqui pouco a pouco a avançar contra o território de Kupiansk. Vamos continuar. E aqui na direção de Liman tivemos bastantes desenvolvimentos no terreno, com a Rússia conseguindo aqui ocupar cerca de 50% da cidade de Serebrenka e aproximando-se da cidade de Siversk. Portanto, os russos conseguiram nos últimos dias efetuar ataques e efetuar aqui a conquista de toda esta área. E como prova tivemos vídeos publicados pelos próprios ucranianos, como eles estavam a atacar as posições dos russos nesta direção e até os veículos que os russos estavam a utilizar nos seus ataques contra as posições ucranianas. E alguns destes veículos foram danificados e até destruídos. E, portanto, não temos dúvidas nenhumas de que a Rússia conseguiu capturar estes territórios aqui e ocupar metade aqui da cidade de Serebrenka, aproximando-se muito mais aqui da cidade de Siversk. Também tivemos ataques por parte das forças russas contra as posições ucranianas, aqui com artilharia e até com drones e com bombas até. Portanto, ambas as partes continuam a atacar-se uma à outra, mas com o foco na ofensiva que os russos têm vindo a desenvolver nesta direção. Vamos continuar. Na direção de Konstantinovka não tivemos nenhuma movimentação no terreno nas últimas 24 horas.
E aqui em Pokrovsk e em Mirnograd tivemos uns pequenos ajustes no mapa de avanços confirmados por parte da Rússia. Aqui na norte da cidade de Shevchenka, portanto tivemos um relato do Ministério da Defesa da Rússia de que as forças russas conseguiram ocupar estas posições aqui. Tivemos também uns ataques por parte das forças ucranianas nesta direção. Portanto, estes ataques das forças ucranianas contra os veículos russos que naquele momento estavam a efetuar um ataque contra as posições ucranianas confirma que a Rússia conseguiu ocupar estes territórios aqui ao norte. Portanto, a Rússia tem vindo a intensificar nos últimos dias os seus ataques contra as posições aqui da Ucrânia ao longo de toda a linha da frente, mas também não descartam o uso de drones e de mísseis. Aqui temos a destruição de um veículo que os militares por parte da Ucrânia estavam a utilizar nesta direção, mas também tivemos ataques com bombas voadoras do tipo FAB. Vamos continuar. Aqui na direção de Novopavlivka não tivemos nada de interessante, nem para sul. Ambas as partes continuam-se a atacar uma à outra e na direção de Zaporizhia também não tivemos nada de especial e nenhuma movimentação no terreno nas últimas 24 horas. Vamos agora discutir outra situação aqui por parte de Moscovo, onde supostamente tivemos um ataque hacker, ainda não sabemos por parte de quem, mas muito provavelmente por parte dos ucranianos, que para já, nesta altura, ainda não assumiram a autoria do ataque, mas este ataque ocorreu contra a companhia aérea Aeroflot, que é a principal companhia aérea da Rússia. E, portanto, muitas pessoas ficaram presas nos aeroportos, muitos turistas aqui por parte da Rússia ficaram presos nos próprios aeroportos. Portanto, este foi um ataque aqui à população da Rússia. Um ataque hacker, mas para já sem autoria. Para já os ucranianos ainda não assumiram a sua autoria neste ataque e por isso vamos esperar até que eles assumam ou não esta autoria. E são estas as principais atualizações que eu vos trago para hoje. Muito obrigado por terem assistido este vídeo até ao final. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, inscrevam-se no canal, deixem o vosso comentário e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.